nessa hora e momento, por aqui estamos. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolado pelo Espírito Santo, na Tua presença nos colocamos agora, te agradecendo a Deus, pelo Senhor ter nos concedido grandes livramentos durante este dia, mesmo que nós não tenhamos percebido, mas grandes foram, Senhor. Pai Santo Eterno, te agradecemos por termos chegado nesta casa de oração, para aprendermos, ó Pai querido, falarmos e aprendermos um pouco mais da Tua gloriosa, bendita, eficaz e poderosa palavra. Amado e soberano Deus, dai-nos sabedoria, entendimento, para entendermos, ó Pai, nos dá força para obedecermos a Tua poderosa palavra. Pai Santo, eterno e poderoso Jesus, assim te louvamos, te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Nós vamos estar falando da lição número 11, nesta noite. Glória a Deus. Lição número 11, comentada pelo pastor Elias Ferreira da Silva, pastor da Assembleia de Deus no Jardim Primavera, em Goiânia. A família e o culto doméstico. Lição número 11, a família e o culto doméstico. A leitura nós vamos fazer em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Presbítero geral, 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Diácono Evanilson, 3, por favor. Ouve, pois, ó Israel, atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Operador M. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus e o único Senhor. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Presbítero geral, 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7, Diácono Evanilson. E as intimarás a teus filhos, e delas fará afentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Amém. A família e o culto doméstico. É um mandamento de Deus, um mandamento do Senhor para o povo de Israel e, claro, consequentemente, para nós cristãos. Qual é o mandamento? Que a palavra do Senhor, a explanação da palavra, o falar da palavra, o ensinar da palavra, o meditar na palavra, esteja constantemente em nossas casas, em nosso lar. É inadmissível para os cristãos pegar a palavra de Deus ou a Bíblia Sagrada
só no dia que vem para a casa de oração. Ler a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, só quando está na casa de oração. Não é esse o mandamento que o Senhor Deus traz para nós. Não é esse o mandamento que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos ter a palavra de Deus, né? Andando pelo caminho, deitando-se, levantando, ou seja, constantemente, dentro de uma casa cristã, numa casa que teme ao Senhor, a sua palavra precisa estar, né? Tem aquela historinha que se diz, colocou o óculos dentro da Bíblia e perdeu o óculos e não achava o óculos, né? E um dia pega a Bíblia, depois de alguns dias, e acha o óculos. Então, sinal que não lia a Bíblia, que não pegava a Bíblia, né? E infelizmente, nos nossos dias, tem muitos que se dizem cristão, mas se você colocar uma nota de R$100 dentro da Bíblia dele, ele vai passar algumas necessidades e não achará essa nota, porque ele não pega a Bíblia, ele não lê a Bíblia. Então é um mandamento de Deus, irmão. Aqui o versículo-chave que foi colocado no Provérbio 22:6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É a lição de número 11, tá, irmãos? Não se desviará dele. Aí ele coloca um pensamento assim, ó: ensine seus filhos desde o primeiro dia de sua existência, e a vida deles será um eterno aprendizado. Mas lendo esta lição e meditando, o culto doméstico não é um alcance só para os filhos. O culto doméstico é um alcance de bênção para toda a família, também para os progenitores, para os pais, para o casal, para os cônjuges. O falar na palavra de Deus entre o casal é uma bênção. A gente aprende muito e traz muitas bênçãos, tem assuntos muito bons para conversar entre o casal, entre os cônjuges, a respeito da Bíblia Sagrada. E é uma coisa tão maravilhosa, irmão, que essa questão do culto doméstico. Eu li um livro uma vez, esqueci o nome do pregador. Eram 2 filhos, muito bons pregadores, e o pai, também renomado pregador. 3 pregadores. E a mãe. Eles eram muito conhecidos, pregavam muito. E uma certa feita, alguém foi almoçar na casa deles, e eu assentado na mesa, aquela conversa de crente, que crente só conversa coisa boa, né? Só conversa sobre a obra de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre as grandezas de Deus e tal. E essa visita perguntou assim, que com todo respeito, eu queria fazer uma pergunta para vocês 3. Entre vocês 3, qual que vocês consideram o melhor pregador? Aí um olhou para o outro, o pai não falou nada, e um dos filhos disse assim: nenhum de nós 3. Mas o melhor pregador não é entre nós 3, é entre nós 4. E o melhor pregador de nós 4 é a minha mãe. É a minha mãe. Porque ela prega para nós aqui dentro de casa. O melhor pregador de nós 4 é a minha mãe. Minha mãe fala da palavra de Deus para nós, e
Deus nos inspira as mensagens através da palavra da minha mãe. Então, para ser um grande pregador, não precisa encarar as multidões. Mas às vezes o grande pregador é aquele que realmente está obedecendo a palavra de Deus, da palavra de Deus permanecer viva dentro da sua casa. Né? Aquela mãe, aquele pai que se assenta à mesa e diz: opa, não põe a mão no bolinho ainda não. Tira o garfo do bife. Não estamos esquecendo de nada. É o que leva a família à palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso? Diz. Que a palavra de Deus diz para nós sermos gratos a Deus em tudo. Então, é o dever, do arrimo da família, a levar a obedecer a Deus, a agradecer a Deus em tudo. Então vamos agradecer a Deus nesse momento que Deus tem nos proporcionado, né? Então, a palavra de Deus, o culto doméstico, a família e o culto doméstico não é só a intenção de levar os filhos. Claro que nós vamos ver que o alvo é eles, porque se nós não colocarmos eles como alvo da palavra de Deus, Satanás coloca eles como alvo das coisas do mundo. Isso é claro. Então a gente não pode abaixar nossa guarda. E entre o casal a mesma coisa. A palavra de Deus permanece entre o casal, a palavra de Deus permanece na vida do casal, e com certeza grandes dardos inflamados e setas malignas que vêm contra o casal, contra o casamento, vai cair por terra pelo poder da palavra, porque a palavra de Deus é escudo e broquel da nossa vida. Amém, queridos? Amém. Na introdução diz assim: por intermédio de Moisés, o Senhor instruiu os israelitas a repassarem aos seus filhos com toda a diligência os princípios da palavra de Deus. É o que nós lemos aqui, no verso 6, no verso 7 do capítulo 6 de Deuteronômio, que diz: e as intimarás, as palavras que tenho te ordenado, as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, os aconselhamentos dos pais aos filhos seja mediante a palavra de Deus, né? Então, os pais têm uma grande responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque é como o pastor. Eu digo assim para você: tal coisa você não pode fazer, tal coisa você não pode se suceder, não pode se comportar de tal forma. Aí você me pergunta: aonde está escrito? Qual é o texto sagrado, qual é o texto bíblico que diz que eu não posso isso? Eu tenho que mostrar o texto. Pai é a mesma coisa. Pai é a mesma coisa. Hoje eu tenho meus filhos crescidos, só a Vitória de menor. E quando eles fazem qualquer coisa, não pode dar, mas eu falo, eu digo para eles assim: a Bíblia está escrito assim, assim, assim. Aí é você que sabe. Aí é problema seu. Porque a Bíblia está escrita. Entendeu? Então eu estou te mostrando que não é um conceito humano. Mas esse comportamento não nos serve, porque está escrito isso na Bíblia. Então deixo eles a par do que está na Bíblia. Então o pai, a mãe, o arrimo de família precisa obedecer o que foi dito, né? E repassarem aos seus filhos com toda a diligência os princípios da palavra de Deus. Aconselhamento, direcionamento através da palavra de Deus.
E ele diz assim ainda: de igual modo, os pais de hoje também precisam inserir no contexto de vida devocional dos filhos as preciosas orientações acerca dos preceitos de Deus. Como eu já disse, não, você não quer obedecer, a minha palavra não vai para você, mas na Bíblia está escrito assim. Então ele já está ciente de que ele não está só desobedecendo, que ele não está só me desobedecendo, ele está desobedecendo a palavra de Deus. Então é isso que nós estamos aprendendo nesta noite. Um dos meios mais viáveis para que os pais possam transmitir aos filhos importantes, um dos meios mais viáveis para que os pais possam transmitir aos filhos importantes conceitos sobre a vida, tem no aconchego do lar o ambiente próprio através da realização do culto doméstico. Então, é na reunião. É na reunião da família, a família sentada, né? Porque o que acontece, irmãos, nos nossos dias, infelizmente? Eu digo infelizmente, porque a gente está vendo a estrutura espiritual refletido na igreja. Então a gente vê que não está sendo levado muito a sério por nós esse mandamento que Deus usara Moisés para falar, para nós darmos continuidade em implantar a palavra de Deus na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, dentro do nosso lar. Porque é muito mais fácil. Hoje, antigamente, era os filmes, né, de locadora. Então, ia lá, alocava um filme e reunia toda a família. Era muito fácil reunir esposa, esposo, filhos na sala e estourava uma pipoca para assistir o filme. Não era assim? Hoje não se loca mais filme, mas hoje assina-se a Netflix. Então, poxa, filho, filha, vem cá, esposa, esposo, olha só, filme bacana que vai passar hoje na Netflix ou em qualquer outro canal que você queira. Chama a família com facilidade, chama o cônjuge com facilidade para se assentar à sala, para assistir um filme. E a palavra de Deus, irmão? E onde está a convocação? Onde está a nossa convocação para a família? Para lermos um capítulo da palavra de Deus. Aonde está a convocação do sacerdote, do homem? Onde está a convocação da mãe? A convocação de um irmão mais velho? Olha, vem aqui que eu quero falar algo importante para vocês. Uma mensagem. Eu estava lendo a Bíblia e Deus deu uma mensagem. Irmãos, a melhor audiência, a melhor audiência de uma mensagem que Deus coloca em nosso coração, em primazia, é a nossa família. Às vezes, você não vai pregar para a multidão, mas o teu filho vai pregar. A tua filha pode pregar, se você a convocar. Mas é muito mais fácil, vou repetir isso, nós convocarmos a nossa família para assistir um filme, uma novidade, um lançamento, assistir um programa de televisão, convidar o cônjuge, senta aqui, olha que legal, olha que interessante esse filme, amor. Olha que interessante esse filme, meu chuchu. Mas dificilmente, ou muitas das vezes não faz. Amor, senta aqui. Olha que coisa interessante que eu descobri aqui lendo a palavra de Deus. Eu não estou falando nada de utopia, irmão. Isso não é uma utopia. Ou seja, isso não é algo
que meramente mirabolante, que deveria ser assim, não. É algo que deve ser assim. É um mandamento. É um mandamento do Senhor. Vamos ler aqui de novo? Deuteronômio 6 e 7. E as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, em todo o tempo. Mas as famílias cristãs têm se convocado muito. Os casais têm se convocado bastante. Mas como ele senta aqui para você ver que programa interessante. Senta aqui para você ver que filme legal. Filho, filha, vem cá para você ver que filme bacana. Mas, amor, vem aqui. Olha que coisa bacana aqui na Bíblia. Filho, olha que coisa interessante aqui na Palavra de Deus. Eu estava lendo a Palavra de Deus, meditando, eu quero compartilhar com vocês. Então não é só para os filhos. E claro que começa pelos pais. Pelos pais. Então, o lar é a extensão do templo. Daí a importância de toda a família. Estamos no segundo parágrafo da introdução, irmãos, da página 46. O lar é a extensão do templo. Daí a importância de toda a família receber o próprio reduto familiar, os primeiros ensinamentos sobre Deus, sobre Cristo e sobre o plano divino de salvação prometido antes mesmo da fundação do mundo. Isto é extremamente importante, porque é a partir do momento em que a igreja se reúne para os ensinos habituais, todos já têm uma noção dos preceitos bíblicos. Então, o culto acontece com alegria e a adoração flui naturalmente. O que eu falei domingo aqui, enquanto o ciclo de oração se preparava para louvar a Deus? Alguém lembra o que eu disse? Alguém lembra que quer falar o que eu disse sobre o culto? Falei domingo, antes das irmãs louvarem. Pedir a Deus para abençoar os que vêm adorar a Deus. Foi mais ou menos isso que eu disse. Que às vezes nós oramos assim: Deus abençoa o culto. Deus não vai abençoar o culto, irmão. Como que eu tenho que orar então em relação, se eu venho com sinceridade, ou venho, ou estou dentro da minha casa, que não se cultua só dentro do templo? Como que a minha oração bíblica, ou com sabedoria dentro da palavra de Deus em relação ao culto? Deus, e é cada um, não é individual. Eu não posso dizer: Deus, receba o culto do diácono Lucas. Não sei se ele está cultuando. Ele não pode dizer: Deus, receba o culto do pastor Vitor. Ele não sabe se eu estou cultuando. É cada um. Deus, receba o meu culto. Receba o meu culto. Paulo, ele disse isso lá em Romanos, capítulo 12, para cada um de nós que oferecemos o nosso corpo como um culto racional ao Senhor. Cada um é individual. Então tem coisas que a gente coloca no coletivo e é perda de tempo. São palavras jogadas ao vento, porque não tem contexto bíblico. Senhor, abençoa o culto da tua igreja. Será que todos vêm realmente para cultuar, diácono Cristiano? Como é que eu posso dizer isso? Receba o culto da tua igreja. Ele vai receber daqueles que estão realmente cultuando. Então,
Aqui, quando é inculcado lá em casa, começa o culto, então as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, chegam na igreja, o casal chega na igreja disposto a cultuar. Então vai fluir, o culto vai acontecer com alegria. A pessoa vai estar alegre por estar cultuando. Por quê? Porque é bíblico isso. A Bíblia fala que um coração alegre, o que acontece com o coração alegre, irmão? O que a Bíblia fala? Aformoseia o rosto. Hã? Aformoseia o rosto. O coração alegre formoseia o rosto. Então, e a Bíblia também fala que a boca fala que o coração está cheio. Então tem tudo a ver da pessoa estar cultuando e estar alegre. Tem tudo a ver da pessoa estar dando glória a Deus e se alegrar. Em ter, sair pela boca, glória a Deus, oh, aleluia, graças a Deus, seja louvado o Senhor, bendito é o nome do Senhor, porque o coração está cheio disso. Só que o que nós temos que botar na nossa mente, irmão, que isso, essa qualidade de adorador, diaconisa Patrícia, não se recebe aqui. Não. Se recebe em casa. Se recebe no lar. É lá que, quando sai, né? Não sair emburrado um com o outro. Se não se perdoar ali com respeito, dizer assim, olha, para si mesmo, dizer, eu vou pedir perdão para ela com respeito a Deus e por amor à minha alma. Com respeito a Deus, porque Deus não recebe culto aleijado, manchado, sujo, defeituoso. Recebe? A Bíblia diz que não. E o que nós estamos aprendendo? A ensinarmos a palavra de Deus aos filhos, o culto doméstico, para atingir os filhos, só que não atinge primeiro os filhos. O casal precisa estar sendo atingido, impactado com isso. Então o que acontece? O filho ou a filha vê, meu pai e minha mãe discutiram, minha mãe está emburrada, o meu pai está emburrado, só que hoje é dia de culto, nós estamos saindo para a igreja. Aí ele vê o pai e a mãe se perdoando, dizendo assim, olha, vamos oferecer um culto sincero para Deus, um culto verdadeiro para Deus? Então me perdoe em nome de Jesus. Irmãos, quer melhor pregação do que essa para os filhos? Quer maior pregação do que essa para os filhos? Aí vamos nos perdoar aqui, vamos nos acertar aqui, porque nós não estamos indo em qualquer lugar e para entrar na presença de qualquer um. Nós estamos indo na casa de oração para entrar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós precisamos começar o nosso culto em casa. Então não adianta chegar aqui na igreja e fazer teatrinho. Quem sabe recebe uma oportunidade. Aqui não acontece isso porque nós somos ensinados. Mas em muitos lugares eu já vi, irmão, isso. E eu acho ridículo, feio. Recebe uma oportunidade, Pedro Sérgio. Mas antes, irmão, eu quero chamar minha esposa aqui. Eu quero pedir perdão para ela e tal. Faz isso em casa, rapaz. Vai que você é cara de peroba, pelo amor de Deus. Ou então na ceia, né? Palhaçada. Se conserta em casa. O culto não começa aqui. O culto continua. O culto continua. Eu já vi isso, irmão. Pedi oportunidade, mas antes eu quero pedir perdão para... pelo amor de Deus, não vai fazer teatro lá longe. Vai querer se aparecer lá na Cochinchina. Não. Tem que ser instruído. Que primeiro tem que estar atado em casa, sentado em sua casa. E andando pelo caminho. E deitando-se e levantando-se. Sempre honrando a palavra.
Honrando a palavra. Honrando a palavra. Amém, queridos? Amém. Então, só para terminar o raciocínio, o coração alegre formoseia o rosto. A boca fala que o coração está cheio. Então, se a pessoa sai de casa preparado para cultuar, obviamente ele vai sair alegre, irmão. Obviamente ele vai sair feliz, ela vai sair feliz, eles vão sair alegre, a família vai sair alegre. E chega aqui, o culto continua. Glória a Deus e aleluia. Né? Mas lança um monte de lixo em cima do altar do outro, aí vem para a casa de oração dizendo que vai cultuar a Deus. Ah, pelo amor de Deus. Não. Vamos aprender a ensinar isso para as demais pessoas. Tranquilo? Pais cumpridores dos deveres. Adão e Eva. Eu achei muito interessante isso aqui, irmão, que é coisa que a gente lê a Bíblia. E você acredita, Príncipe, que a gente já leu muitas vezes, né, até já pregamos a respeito de Caim e Abel, né? Do culto, da oferta que foi recebido, da oferta que não foi recebido. Mas de onde que eles aprenderam isso, Diácono Lucas? Aí a gente meditando, pensando, falei, rapaz, olha que coisa interessante aqui. Adão e Eva, que são pais cumpridores dos deveres. Os filhos do primeiro casal ofereceram ao Senhor as primícias do seu trabalho. Está registrado lá em Gênesis 4. Por certo, eles receberam dos pais. Olha só, Diácono Chilene. É claro. Como é que eles iam saber? Porque não é filho que ensina pai. É pai que ensina filho. Mas, não é verdade? A gente já leu tantas vezes, mas não se deparou com Mas Deus dá oportunidade para tudo. Que, claro, que obviamente, por certo, eles receberam dos pais os princípios e conceitos acerca do que tinham que fazer, bem como a forma comportamental que tinha que assumir em suas relações com Deus. Com base nisto, podemos inferir que estes filhos aprenderam acerca do verdadeiro Deus através do culto doméstico. Sim ou não? Sim. Olha que coisa linda aqui. E às vezes a gente lê a Bíblia e não é o assunto, a gente acaba meditando. Mas daí quando chega um assunto desse, você vê uma coisa maravilhosa dessa. Claro que é verdade. Não tinha igreja, irmão. Não tinha templo. Aonde que eles aprenderam sobre Deus? Dentro de casa. Com seus pais. Aí aqui abre um leque também para nós pensarmos assim. Aí tem mais aí abre um leque mais ainda de um porquê Deus não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Ele recebeu o mandamento, ele e Abel, recebeu o ensinamento de seu pai, Adão, e de sua mãe Eva. Abel, pastor de ovelha, criador de ovelha. Caim, lavrador. Não tem nada a ver de mandioca cheia de terra, abóbora, não tem nada a ver isso. Foi a intenção e a forma a qual a oferta foi oferecida. Como que se oferece uma oferta, irmão? Qual é o primeiro sentimento para nós oferecermos uma oferta, o dízimo ao Senhor? Com alegria, amor. Antes disso, tem algo mais ainda importante. Algo ainda antes. Gratidão. Quem não tem, sabe por quê, irmão? Amor é uma maravilha, a vez tem que ter. Só quem não tem gratidão não ama. Quem não é grato, não tem amor. Quem não é grato, foi também falado fidelidade, né? Quem não é grato não tem fidelidade. Qual outro sentimento que foi falado?
Hã? Quem não é grato também tem alegria porque vai fazer as coisas emburrado, com obrigação. Então o que acontece? Adão e Eva ensinou para eles: quando você chegar diante do Senhor para oferecer, vamos lá oferecer? Vamos. Então com certeza Adão e Eva e os meninos ofereceram várias vezes a oferta a Deus. E Adão falou: é assim, ó, rendendo graças ao Senhor. Não chegar dizendo para Deus, que nem muitos fazem nos nossos dias: se o Senhor quiser, é isso aqui, ó, acabou. E foi o que aconteceu com Caim. Ele veio oferecer, irmãos, porque a Bíblia registra o fato, mas não registra a primeira oferta deles. Sim ou não? Sim. O fato, mas não a primeira oferta deles. Deus recebeu outras ofertas de Caim. Deus recebeu outras ofertas de Abel. Principalmente quando ele fazia em família. Adão e Eva ensinando eles. Eu já sabia como fazer. Então, a Bíblia não diz, mas vamos conjecturar algo. Aí veio Abel com a ovelha, mesma forma, agradecendo a Deus pela formosura do rebanho, agradecendo a Deus porque está multiplicando, agradecendo a Deus pela saúde do rebanho. Tá certo. Agora vamos pensar em Caim o seguinte: ele já vinha oferecendo oferta, e Deus agradando da oferta, Deus recebendo a oferta junto com o pai. Só que agora, aquele dia lá, presbítero Sérgio, a colheita não foi muito boa. Aí ele chega com os mantimentos. Quer dizer, agradecer a Deus quando a abóbora está vistosa, maravilha, né? Agora agradecer a Deus porque a abóbora ficou raquítica, aí vem reclamando, murmurando. Você já leu por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Já leu ou não? Tem uma causa ali? Vamos ver? Peraí. Vamos para o texto aqui. Gênesis capítulo 4. Vamos ver se nós achamos aqui uma causa. Não vamos ler tudo, mas só o contexto assim. Tá? O versículo, a parte B do versículo 3 diz assim, ó: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Amém? Tranquilo. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Aí a Bíblia diz que Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Agora vamos meditar aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Senhor se agradou de Abel. Primeiro, o Senhor se agrada do ofertante. Sim ou não? Está escrito aqui. Primeiro, o Senhor se agrada do ofertante. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Mas de Caim, então Deus se agrada primeiro do ofertante. Como está o coração? É para se aparecer? É com gratidão? É com zelo? É com respeito? É a primícia? Eu sou em primeiro lugar? Entendeu? Então, abre-se um leque para entender o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam acrescentados de bênçãos sobre a face da terra. Então, abre-se mais um leque aqui, presbítero Sérgio. Nós meditamos o seguinte:
ele quebrou mais um mandamento. Meu pai me ensinou, meu pai falou que tem que ser assim, só que agora eu vou fazer do meu jeito. Agora eu vou ofertar da minha forma. Porque não diz o porquê, mas diz que Deus não se agradou dele. Da mesma forma que Deus primeiro se agradou de Abel e depois da sua oferta, da mesma forma Deus não se agradou de Caim e também não se agradou da sua oferta. Sabe por quê, irmão? Olha que coisa interessante. Porque Deus nos ensina algo muito tremendo aqui. Nós não devemos se aproximar das pessoas pelo que eles podem nos oferecer. Deus é esse exemplo para nós. Deus não podia não se agradar de Caim em receber a sua oferta. Ele tinha recebido isso lá na sua casa. Que primeiro você tem que agradar a Deus, para depois a sua oferta. Porque Deus, antes da ação, Ele contempla a intenção. Então, Ele quebrou esse princípio. Que Ele recebeu dos seus pais. É assim que se oferta, é assim que se cultua. Independente, Abel, independente que as crias foram boas, agradeça a Deus, traga o melhor. Porque a Bíblia está dizendo aqui, que ele trouxe do fruto da terra. Não está dizendo que ele trouxe o pior. Não está dizendo que ele trouxe o melhor. Está dizendo que ele trouxe do fruto da terra. Mas como que ele trouxe? Reclamando? Não foi muito bom a colheita, mas eu tenho que oferecer. Não tem nada, irmão. Com obrigação, Deus não recebe. Deus não recebe. Ele recebeu isso lá dos seus pais. Pastor, assim, no meu entendimento, esses dois versículos aqui, que Abel, no próprio versículo, fala que ele trouxe das primícias, né? E Caim, aqui o começo do versículo diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Ele trouxe pela metade. Ele não foi íntegro, ele trouxe no tempo que ele quis. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, ó, eu vou dizimar só, esse mês não vou dizimar, eu vou dizimar daqui 2 meses. Ele colocou o tempo dele. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa, nós colocamos o nosso tempo e exigimos de Deus que Deus nos abençoe de uma forma todos os dias. Mas nós não agradecemos a Deus todos os dias como é devido. Nós não ofertamos a Deus todos os dias como é devido, como Abel ofertou. Então vamos ao texto aqui. Vamos prender aqui um pouquinho, tá, irmãos? Para nós entender bem isso aqui. Vamos ler o primeiro versículo aí, para iniciar. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Certo? Aí a Bíblia diz assim, no verso 3: aconteceu que, ao fim de um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, qual é esse tempo? Para nós entendermos certinho o que a Bíblia diz. Aconteceu
que ao fim de um tempo, eu entendi, presidente, o que você quis dizer, e é verdade mesmo, nessa questão de hoje eu dizimo, amanhã não, quando eu quero não. Mas eu há de explicar aqui essa questão desse tempo. Ao fim de um tempo, não é esse tempo que você disse que muitos podem fazer hoje, o mês sim, o mês não. Mas ao fim de um tempo, quer dizer, quando findou-se a colheita. No meu não está nem um tempo, no meu está uns tempos. O meu está um tempo. Ao fim de um tempo. Ao fim de um tempo. Como eu disse, mas a Bíblia não está errada, a sua versão não está errada, porque como eu disse, não era a primeira oferta. Porque aqui dá a entender, que você vê, porque de um versículo para outro, a gente não pode parar isso, senão a gente não vai concluir a lição nunca. Mas de um versículo para outro da Bíblia, são muitos tempos. Porque você vê aqui, os irmãos veem aqui no primeiro versículo, que você lê, ela grávida, eles recém-nascidos, eles adolescentes, eles jovens e eles homens oferecendo já a oferta. Certo? Amém ou não amém? Amém. Amém. Tudo nesse tempo assim, de um versículo para o outro, há muitos anos, há muito tempo. Então, não era a primeira oferta que ele ia oferecer. Findou o tempo, ou seja, ele colheu, o tempo da colheita. E ele trouxe, e aconteceu que ao fim de um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe a primícia da sua. Então há muitas aí, a qualidade da oferta não foi a qualidade da oferta que foi rejeitada, mas a forma que foi oferecida a oferta. Pois não, Diabo? Pastor, esse texto aí, ele deixa assim, bem claro o desagradar de Deus do ofertante. Não significa que a oferta de Caim também não esteja fraudulentada. Mas a Bíblia não fala que estava. A Bíblia não fala que foi uma oferta manchada, não fala. Deus não se agradou dele. Não se agradou dele. Não se agradou dele. Consequentemente, dá oferta também. Não recebe a oferta. E quando o ofertante não está agradando a Deus, a oferta é muito menos. Porque Deus é diferente dos homens, Diabo Lucas. Tipo assim, eu não vou com a cara do mané. Não vou com a cara do mané. Mas o mané me convida para ir na churrascaria. E eu aceito o convite dele. E acabei de falar para alguém que eu não vou com a cara do mané. Ou fico repetindo, ou para mim mesmo. Deus é diferente. Não se agrade de você, não recebo nada de você. Acabou. Deus é justo. Deus é justo. Né? Não gosto muito daquele irmão. Mas volte e meia, precisando do irmão. Poxa, então, mesmo que o irmão venha oferecer, mesmo que uma pessoa não gosta daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa venha oferecer ajuda, então eu tenho pelo menos a habilidade de dizer, não, muito obrigado, de você eu não aceito ajuda. Mas você está precisando, mas eu não aceito porque eu não gosto de você. Não seria assim o correto? Sim. Porque Deus é assim. Não se agrada de você, não aceito. Não aceito. Não estou me agradando do teu comportamento. Todo mundo pensa que você está bem na foto, que você, Deus falando para nós. Todo mundo pensa que você está bem na foto, que eu estou me agradando de você aí ofertando, mas eu quero te dizer uma coisa, aí ele deixa a Bíblia para nós. Você lembra que você tem um agravo com alguém? Então não pense que eu estou recebendo dízimo, oferta sua, não. Porque primeiro você tem que estar com o seu altar preparado, com seu altar adornado, com seu altar consertado, para depois oferecer alguma coisa no meu altar. Vai, deixa a tua oferta, não vou rejeitar ela por enquanto não, se você obedecer. É o que a Bíblia fala para nós. Ensina isso.
Jesus falando. Não vou rejeitar a tua oferta já não, mas você tem que obedecer. Vai, se conserta com teu irmão, para de viver de aparência, para de querer viver de engano, para de querer se mostrar para todo mundo que você é o santão, a santona. Vai, se conserta, arruma o teu altar, daí vem e oferece a oferta que eu aceito. Por que Deus fez isso? Por que Deus não fez isso com Caim, irmão? Para nós já pularmos daqui, pelo amor de Deus. Por que Deus não fez isso com Caim? Não é porque era o tempo da lei, porque nem lei tinha. A lei veio depois de Moisés. Mas era o tete a tete com Deus. Porque tanto a lei, e nós agora temos ainda mais colher de chá. Só que não pense que essa colher de chá é mais branda que a lei. Não. Essa colher de chá chamada graça. Então hoje, Deus já rejeitou logo Caim. Hoje, Deus fala assim, lembra que você está desconcertado lá com o teu irmão? Lembra que você está desconcertado com a tua esposa? Lembra que você está desconcertado com o teu esposo? Lembra que você está desconcertado com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão que canta no coral com você, que toca com você, que divide o púlpito com você? Lembra? Então a graça não é que ela ameniza. A graça é mais pesada ainda, irmão. Aí por causa da graça, então você deixa a tua oferta, se você for se consertar, eu recebo. Mas enquanto você não se consertar, não ofereça nada para mim que eu estou recebendo nada. Aqui é bem claro isso. Porque tem pessoas que faz para você, fala para você, e tá tudo bem, irmão. E ele está tocando a vida dele, achando que Deus, ele te ofende, ele te maltrata, ele te machucou, e ele está tocando a vida. E está acontecendo, Diácono Lucas, coisas boas na vida dele. Aí é o perigo da graça, irmão. Aí é o perigo da graça. Porque vai acontecendo coisas boas e a pessoa acha que ele não tem que pedir perdão, que ele não tem que voltar atrás. Mas sabe o que está acontecendo? A conta está aumentando, irmão. A conta está aumentando. Então a graça, esse favor merecido, não é tão brando que nem muitos pensam, não. É mais pesado que a lei. Porque a lei era papum. Certo? A graça não. O camarada erra e Deus dá uma chance. Ele não se conserta. Erra de novo. Passa. Aí trabalha e tal. Se esforça. Vem as bênçãos de Deus na vida dele. E ele pensa que as coisas estão acontecendo porque a pessoa mede muito o relacionamento. Os indoutos, aqueles que não têm intimidade com Deus, mede muito o relacionamento com Deus com coisa material. Tem nada a ver, irmão. Não confunda. Não confunda. Não podemos confundir. Aí as coisas materiais estão indo tudo bem, ele pensa que ele está assim com Deus, irmão. Está não. Porque Deus está olhando para o coração dele. Ele está desconcertado todo mundo, fala de todo mundo, magoa todo mundo, nunca pede perdão, nunca volta atrás, e vai chutando e pá, pum. Vamos lá. Abraão e Sara. O próprio Deus deu testemunho de Abraão. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos, a fim de que guardem o caminho do Senhor, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha que coisa interessante. Para quem tem filho e para quem não tem, é para a família, para o casal, para todos nós. Aí o seu camarada que pega a herança de Deus, que é os filhos, aí ele tem bênção. Deus tem promessa sobre a vida dele. Olha o que Deus falou. Vamos ler de novo aqui. Preste atenção aí, por favor. Acompanhe comigo aí para nós entendermos o texto bíblico. Porque eu
o escolhi para que ordene a seus filhos. Tem outras colocações, a gente sempre. A fim de que guardem o caminho do Senhor. Agora olha a consequência da responsabilidade de Abraão. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O que nós aprendemos aqui? O que nós entendemos aqui? A responsabilidade de pais, irmão. Pais relaxados não vão receber bênção de Deus. Aqui, está dizendo a Bíblia aqui. O que a Bíblia está dizendo? Para que você ordene seus filhos, ensine seus filhos. Eu fiz promessa sobre a tua vida, mas você tem que se esforçar para a promessa, para a minha promessa, eu dizendo, se cumprir na tua vida, você se esforçar, ensinar os seus filhos a andar no meu caminho, para vir a promessa sobre você, o que eu tenho falado a teu respeito. Tem pais e mães que querem bênção, irmão, mas deixa os filhos de qualquer forma. Não ensina os filhos mediante a palavra de Deus. Pode calejar o joelho, ficar com o joelho que nem joelho de bode, irmão, cascudo. Não vai ver promessa nenhuma se cumprindo. Por quê? Porque a primeira bênção para quem é pai já recebeu. Que os filhos são herança do Senhor. E herança, quando você recebe herança, que não trabalhou, não se esforçou, não formou, o mínimo que o herdeiro tem que ter, já é gratidão, zelo. Eu vou cuidar disso, eu não vou gastar à toa, porque eu recebi do meu pai. Assim são os filhos. Eles têm que ser ordenados. Deus nos deu. Eles têm que ser meditados segundo a palavra de Deus. E o pai, quando criança, falando, quando adolescente falando, quando jovem falando, quando emancipado falando, dentro da palavra de Deus. Como eu disse aqui nos irmãos chegarem. Meus filhos estão tudo grande, mas tem, é porque eu vou, mas por quê? Por quê? Porque a Bíblia fala assim. Pronto. É assim que eu falo com eles. Com meus filhos é assim. A Bíblia fala assim, 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 sem respeito. Agora, meu filho, problema seu. Pronto. Não é criança. Quando criança ali, obedece, tá. Agora, entra naquela fase que a Bíblia diz que cada um dará conta de si próprio, de si mesmo. Então, não é porque, por quê? Não, meu filho, porque é errado você não pode. Não. Está aqui a palavra de Deus, a tua sentença está aqui, meu filho. A tua sentença é a minha liberdade. A Bíblia diz assim, assim, sem respeito. Você quer fazer? Desobedece a palavra de Deus, não a minha, a de Deus. Aí o que acontece comigo? Aquilo que Deus está falando para Abraão. Para que venha sobre você, sobre Abraão, o que eu tenho falado a teu respeito, que às vezes se cumpre. Não deixe teus filhos de qualquer jeito não, Abraão, porque senão não vai se cumprir promessa nenhuma. Não deixe teus filhos de qualquer jeito não, Vitor, porque senão não vai se cumprir promessa nenhuma. Mete palavra neles, mete Bíblia neles. No meu caso, assim, por exemplo, eu tenho meus filhos. No caso, do tamanho deles, eu vou dar conta diante de Deus. A partir de 18 anos, eu não tipo assim, pra Deus, assim, não... Se eles ainda em fase tenra, em fase de dependência, você colocou a palavra sobre eles. Porque senão, o que a Bíblia fala aqui? Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, vírgula, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, se desviar, eu não tenho... Não, você ensinou, instrui. Aqui é ordem para os progenitores. Instrui. Quer bênção? Instrui teus filhos. Quer vitória? Instrui teus filhos. Até quando o quê? Quando eles ficarem velhos. Até quando estiver sobre a tua responsabilidade. Depois é com eles. É por isso, irmão, que tem muitos pais aí. Tem um provérbio bíblico.
Me fugiu o nome agora, me fugiu o número. Tem um provérbio que diz assim, que quem entra em contenda alheia ou em questão alheia é como pegar um cachorro bravo pela orelha. Alguém já leu esse provérbio? Eu esqueci o número. Eu já, mas não lembro. Quem entra em questão alheia é como pegar um cachorro bravo pela orelha. Pessoal, vai lá, entra lá, pega um Rottweiler pela orelha. Você é destroçado. Sabe, é o que está acontecendo já com alguns pais se metendo no casamento de filhos. É por isso que a Bíblia nos ensina, é bem o contexto, irmão. Casou, é teu parente. Casou agora, você é parente do teu pai, da tua mãe. Não é família. Família é aqueles que estão em casa, ainda que estão sob a tutela do pai e da mãe. Aí estão perdendo as vezes porque eles estão se metendo onde não dá conta. Vamos lá. Na Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia muito boa, irmão. Se você puder comprar, se você ainda não tem, é o nome da Bíblia. A Bíblia de Jerusalém, este texto assinala a responsabilidade que Deus confia ao sacerdote do lar. E outra coisa, irmão, não é desmerecendo as irmãs, não é desmerecendo as mulheres, mas os varões têm que se colocar na brecha, no tento. O sacerdote é o homem, a mulher é a disjuntora, é para ajudar no sacrifício. Mas tem muitos camaradas que ele deixa o sacrifício por conta da esposa. Não, ela vai ajudar ele no sacrifício. Primeiro quem tem que jejuar pelos meus filhos sou eu, não é minha esposa. Ela faz também. Primeiro quem tem que puxar meus filhos no ensinamento da palavra de Deus sou eu. A minha esposa também. Tem muitos camaradas frouxos por aí que está deixando tudo nas costas da mulher. Em vez dele dizer assim, vamos para o culto. Não, é o contrário. Ela diz, vamos para o culto. Não, eu não vou. Vai você. Mas nós temos um propósito, nós estamos precisando de uma bênção, estamos precisando de uma vitória. Mas vai lá você e pede por nós. Frouxo. Não. É ele, é o homem primeiro. E não adianta querer mudar isso não. Tem que dizer, hoje eu não vou, mãe. Aí o pai se coloca, vamos sim. Por quê? Eu estou cansado, eu também trabalhei o dia inteiro. E Deus merece o nosso culto, vamos sim. Eu estou com a dor no dedão. Põe o tênis num pé e o chinelo no outro, para não machucar o dedão. Mas vamos assim mesmo. Chega lá, vamos pedir para o presbítero orar, ungir e você vai sarar. Essas atitudes são do pai. Mas hoje, por que as coisas estão desmilinguidas? Porque não estamos cumprindo esse mandamento aqui. Como eu disse, o culto doméstico, irmão, na maioria das vezes, não é só sentar na sala. Precisa também. Mas é muitas vezes a atitude dos pais que tem deixado muito a desejar. As atitudes dos esposos têm deixado a desejar. Não tem assumido o que a palavra de Deus diz. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. E isto deixa claro que é dever dos pais ensinar aos filhos os preceitos da vida espiritual e ter a percepção da vontade divina para a vida de cada membro da família, a fim de que Deus encontre no coração de cada um deles um jardim regado para o cumprimento dos seus propósitos. E quando não tem filhos, presidente Sérgio? E quando não tem filho, irmã Janete? Família é vocês. Mas o sacerdote ainda é o esposo. O esposo é o sacerdote da esposa. Ele tem que buscar o sacrifício. O primeiro sacrifício é dele. O ajeitar o altar, o não deixar a casa descambar, o não deixar a palavra de Deus fugir de dentro da casa, é dele. É dele, como eu disse. Pô, vem aqui assistir esse. Olha que filme bacana, olha que série legal que eu comecei a assistir. Não, faz ao contrário, irmão. Vai dar conta disso. Porque chama a esposa para tantas coisas, às vezes. Tem casal que
o camarada convida a esposa para tantas coisas, mas nunca convida ela, vem cá para você ver. Vamos meditar nessa passagem aqui. Que bacana que é. Arão e Joquebede. Arão e Joquebede, também dos pais que cumpriu seus deveres, as atitudes de Moisés, que está lá registrado em Hebreus 11, do 24 ao 27, confirmam e demonstram a diligência e o cuidado que seus pais tiveram no sentido de transmitir lições acerca do conhecimento de Deus no âmbito doméstico. Moisés viveu muito tempo sob a influência da cultura egípcia, mas o curto período em que estivera na casa paterna foi suficiente para que a sua fé em Deus fosse devidamente estruturada. Olha que Deus perfeito, irmão. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus fez tudo certinho, tudo. Só que eu não vou pegar você lá da casa de Faraó e vou falar com você sem você pensando que é um fantasma. Não. Toda vez que Moisés ouviu a voz de Deus, ele sabia quem estava falando. Ele sabia quem estava falando. E da onde veio isso? Do palácio? Luxuoso? Não. Do casebre lá dos israelitas. Dos hebreus, no caso, né? Não eram israelitas ainda. Lá do casebre dos hebreus, lá do casebre de Arão e Joquebede. Eu conheço essa voz. Não é um fantasma, não é um vento. Essa voz é de Deus. Essa voz é de Deus. Pensou? Se ele não conhecesse, correndo lá, a hora que ele dissesse assim, cooperador ele, Moisés, a perna para quem tem. Mas ele sabia, irmão. Ele conhecia a voz porque ele recebeu de Arão e Joquebede. Traz para nossas vidas, a nossa casa, o nosso lar. É através de nós que eles conhecerão a voz de Deus. Conhecerão a voz do Senhor. Admira-se muitos os filhos. Tem muitos filhos que hoje são admirados. Como na Bíblia Sagrada nós admiramos filhos e nem pensamos nos seus pais, nem pensamos nos que instruímos. Mas se eles tiveram sucesso na vida, é porque eles foram bem instruídos. Que feitos tem? Quantas vezes você assim, em congresso, até só para você ter uma ideia, em congressos e tal, pregou sobre Eunice Lloyd? Muito pouco. Nem me lembro. Mas quantas vezes já se pregou e se falou e se cita Timóteo? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Sem Eunice Lloyd, Timóteo não era nada. Sem Eunice Lloyd, nem chamado para trabalhar com Paulo ele tinha sido. Olha aqui. O ministério de Timóteo teve como alicerce os conhecimentos adquiridos em 3 pontos. Primeiro, os rabinos que o instruíram na sinagoga. Os mestres cristãos, entre eles o apóstolo Paulo. Mas dentre todos, eu cito o mais importante desses 3 alicerces. Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Olha para mim, por favor, deixa eu falar para você. Sabe por que eu considero aqui, Tiago Lucas? Porque não adianta nada ele receber instrução na sinagoga. Não adianta nada os filhos ser ensinados na salinha. Não adianta nada os filhos ser ensinados na escola bíblica, no culto de ensino. Não adianta nada os filhos ser exortados numa mensagem domingo à noite ou qualquer dia. Mas chega dentro de casa, os próprios pais não valorizam. Os próprios pais não cultivam ou não mantêm essa palavra no coração deles. Não adianta nada a esposa receber, o esposo receber e não manter isso dentro da sua casa, do seu lar. Não adianta. Então, os 3 alicerces foram importantes. Mas dentre os 3, o mais importante foi quem manteve
quem deu estrutura, quem deu base, quem deu suporte para Timóteo ter proveito com os rabinos e com os mestres, foi a sua avó. Foi a sua mãe. Foi a sua mãe e foi a sua avó. Então, e Paulo, olha o que o pastor disse aí, ó. Paulo deixou claro que o conhecimento secular torna o homem culto, ao passo que o conhecimento e a prática das sagradas letras tornam o homem sábio e apto para prestar a Deus o verdadeiro culto. Mães cristãs, sejam modelo para seus filhos. Leia para mim, por favor, irmão, 2 Timóteo 3:15. Quem achou pode ler, por gentileza. Porque desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora escute aqui, Depolichilene, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. Olha o Paulo dizendo para Timóteo, desde a sua Infância. ele não foi para a presença dos rabinos criança. Ele não foi para a presença dos mestres e muito menos começou a andar com Paulo na infância. Não. Ele, quando infantil, quando criança, ele foi instruído dentro de casa. Quando ele chegou na presença dos rabinos instruídos, ele falou, minha avó já falou isso aí para mim mesmo. Minha avó já falou disso aí sobre Deus dessa forma. Minha mãe já falou para mim sim. Quando ele foi para a presença dos mestres cristãos, essa história aí minha mãe já contou. Essa forma de orar, minha mãe já me ensinou. Então tua mãe é uma mulher sábia. Essa forma de entrar na presença de Deus, minha avó já me ensinou. Então tua avó é uma mulher sábia. Aí depois Paulo ratificou isso. Guarda, conserva. O que vai te manter é o que você recebeu na infância, dentro da tua casa e na escola teológica, na presença dos mestres, na presença do rabino, você se aperfeiçoou. Lembra que eu falei do culto? Nós começamos a cultuar em casa, aí chega aqui, a família oferece um culto bacana, o casal oferece um culto legal, é porque o culto, um culto agradável a Deus, é porque o culto já começou lá na casa. Então chega no templo, com os instrumentos, com os microfones, com um pregador, com um cantor, ele só aperfeiçoa. Ela só aperfeiçoa o que já recebeu dentro de casa. O que o casal começa lá, tendo o seu lar, com a palavra de Deus, com a reverência a Deus, com o temor a Deus, chega no templo, ele só aperfeiçoa e Deus recebe um culto agradável. Deus se agrada do culto. Os pais negligentes. A negligência de Ló. Talvez você tenha observado e aí você vai discordar de uma situação aqui, mas eu já vim preparado para explicar a tua discordância. A negligência de Jó. A maneira como Ló se comportava diante de sua família, assentando passivamente à porta da iníqua e pecaminosa Sodoma, como está lá em Gênesis 19, contribuiu de forma substancial para que suas filhas chegassem à decadência moral. Apesar das virtudes de Ló, ele não foi diligente na formação espiritual e moral de suas filhas. Esta falta de firmeza teve como consequência
a desestruturação da família e a geração de uma descendência ímpia. Olha aqui. Aí, você talvez diga para mim assim, pastor, mas eu já li ali o capítulo 19 de Gênesis e eu vi que Ló, na verdade, quando ele teve o incesto com a filha mais velha e a filha mais nova, quando elas se deitaram, ele estava bêbado. Elas deram muito vinho para ele, quando ele estava sem sentido, elas então foi e deitou com eles e engravidou dele. Ele não teve culpa. Teve. E a Bíblia está dizendo que teve. A Bíblia é bem clara em dizer que em vez dele, ele estava no meio de Sodoma, ele não era louco, ele não era retardado, ele estava vendo a deturpação moral da cidade que ele morava. Em vez dele estar dentro da sua casa, cuidando, avisando as filhas, ó, não vamos fazer isso aí não, vamos separar, não. Ele ficava sentado na roda dos escarnecedores. Ele ficava sentado à porta da cidade, vendo toda aquela imoralidade, dando risada daquela imoralidade, e não refutando aquela imoralidade, e não sendo contrário àquela imoralidade. Então as filhas cresceram o seguinte: nós temos que engravidar a qualquer custo, não importa. Então a consequência das filhas engravidar, mesmo ele no ato, na hora lá, estando bêbado, mas a culpa é dele. A estrutura dentro de casa não tinha. E qual a primeira estrutura que faltou das filhas? Temor a Deus. Porque se ele tivesse inculcado nelas temor a Deus, elas diziam assim, elas tinham falado, a mais velha tinha falado ao contrário: minha irmã, aqui não tem homem, nosso pai está ficando velho, mas não tem problema, mas vamos morrer velhinhas, adorando a Deus. Mas como elas não tinham temor a Deus, ele não inculcou esse temor a Deus, se desesperaram. A mais velha primeiro. Nosso pai está velho, aqui não tem homem, e como é que nós vamos dar continuidade à linhagem? Como é que nós vamos engravidar? Como é que nós vamos ter filho? Ah, já sei. Vamos dar vinho para o nosso pai? Eu deito com ele. Na outra noite você deita e pronto. Aí o que aconteceu? A mais velha teve Moabe, o pai dos Moabitas. Uma trepeça de gente. Uma trepeça de nação. A mais nova engravidou depois, teve Ben-Ammi, o pai dos Moabitas. Uma trepeça na vida, diaconisa, do povo de Israel. Consequências, irmão. Consequência. Da mesma coisa. E tem outra coisa, hein? Que eu disse, tem muitos filhos que estão em destaque. As pessoas nem lembram dos progenitores. Ah, com certeza ele teve uma boa base. Não, ele está em destaque. Na maioria das vezes nem vai lembrar dos pais, da educação que teve. Mas quando o cara é uma trepeça, pode ter certeza que os pais vão ser lembrados, irmão. Quando o filho é uma trepeça, também pode ter certeza que o pai deixou de qualquer jeito. Cita logo o pai. É ou não é? Infelizmente. Mas logo, os Moabitas e os Amonitas, ele teve culpa sim nessa nação trepeça. Dá trabalho até hoje para Israel. Junta tudo aquele povo lá agora, os ismaelitas, os Moabitas, os Amonitas, e dando trabalho para o povo de Deus. E lá naquele tempo eles já se levantaram contra Israel. Muitas vezes, consequência do quê? De filhas imorais, que não teve a estrutura do temor de Deus dentro de casa. Dentro de casa. Porque aquilo que muitas vezes nós temos ensinado aqui, Brito Sérgio, dentro dessa casa de oração. Não importa que o pau esteja quebrando lá fora. Mas quando nós entrarmos dentro da nossa casa, não é só uma construção. Nós temos um lar. Nós temos um lugar de aconchego. Nós temos um lugar onde as pessoas vão dizer: você é um campeão. Você é um vencedor.
O pau está quebrando lá fora. Não, meu filho, você é uma bênção. Lá na escola ele escutou que ele é uma trepeça, que ele não vai passar de nada, mas quando ele entrar dentro de casa, a mãozinha do pai e da mãe na cabeça dele diz: você é um abençoado, você é um vencedor. Mas me chamar de bagunceiro, você está bagunçando, mas você não é bagunceiro. Você está aprontando, mas você não é um desordenado. É isso que dentro de casa se encontra. Que tem que se encontrar. De esposo para esposa, de esposo para esposa, de esposa para esposo, de pais para filhos, mãe para filho. Aonde que isso acontece? Dentro de casa. Porque o mundo amaldiçoa, irmão, meu casamento e o teu todo dia. O mundo amaldiçoa meus filhos e os teus todo dia. Mas é dentro lá de casa que é quebrada a maldição. É lá dentro de casa. É lá dentro de casa. Então, muitas vezes, sabe, diaconisa Patrícia, deixa eu ensinar algo que você que está presente aqui como mãe de filho pequenininho, sabe uma oração que você faz toda vez que as crianças chegarem de casa da escola? Põe a mão na cabeça deles e diz: Senhor, eu quebro toda a maldição que eles receberam na escola. Eu quebro toda má influência em nome de Jesus como autoridade de mãe. Em nome de Jesus eu quebro toda má influência que eles receberam na escola. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu não tive essa instrução quando meus filhos eram pequenininhos. Eu aprendi muita coisa na pancada. Mas hoje ainda, o que eu posso fazer com a autoridade de pai, do ministro do Evangelho, eu quebro as maldições sobre meus filhos, sobre minha casa. E muitas vezes chegam em casa porque falaram, mas você não é. Está repreendido em nome de Jesus. Você é promessa de Deus. Você tem chamado de Deus. Você tem ministério de Deus. Não está exercendo, mas tem ministério de Deus. Eu vou dar bola, irmão? Aceitar o que o capeta no mundo fala dos meus filhos, da minha família? E você vai aceitar? Não, senhor. Entrou para dentro de casa, quebra a maldição. Lá pode falar que a tua esposa, mas aqui você é a rainha do lar, aqui você é uma abençoada, aqui você é uma vencedora, aqui você é a minha disjuntora, aqui você é importante. Amém? Amém. Os filhos do povo de Israel, que foram negligentes, pais negligentes. No livro de Juízes, vemos a negligência do povo quanto à ordenança divina, de repassar os conhecimentos de Deus aos filhos. Tudo aquilo aconteceu porque se levantou naquela ocasião uma geração que não conhecia o Senhor. Se hoje existem filhos de crentes que não conhecem o poder e a soberania do Senhor, em muitos casos isso tem a ver com a negligência dos pais em relação ao ensino e à vivência das Escrituras Sagradas. Se quisermos uma igreja fiel e consciente de seus deveres, devemos cuidar para que nossos filhos sejam fiéis ao Senhor e à sua palavra. Isso pode perfeitamente acontecer através do exemplo e do diálogo em uma reunião nos moldes do culto doméstico. O que eles esqueceram? Esqueceram de Deuteronômio 6 e 7. Os filhos de Israel esqueceram. Ensina os teus filhos. Andando, deitando, sentando na tua casa, ensina eles. Estava aí, irmão. Só fundunço, só festa. Os próprios desobedeciam. E é o que o pastor aqui colocou. É nas palavras e no exemplo. E no exemplo. Se tem uma coisa que não cabe a nós cristãos, é dizer para o cônjuge ou para os filhos: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Caba besta feio, larga a mão, rapaz. É assim que nós vamos receber se nós falar isso. Que é isso, que exemplo que tu dá para teus filhos. É assim. Não, para nós não cabe esse faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não, eles vão fazer exatamente o que nós fazemos. Eles vão temer o Deus que nós tememos. Eles vão reverenciar e temer a palavra que nós tememos. Só que os filhos de Israel foram pais negligentes. Aí a nação foi virando. É o que acontece hoje
vimos aqui na introdução, deixa eu terminar, que hoje muitas pessoas, até os velhos, e para você ver, irmão, como é que Deus ele prepara argumentos para a gente depois refutar certas coisas. Quando vinha um camarada já mais de idade aí, e ele dizer assim, para mim ou para você, a igreja de hoje já não é mais como antigamente. Eu já disse aqui muitas vezes, só que eu não tiro de cima de quem merece o chicote. Que a igreja de hoje já não é realmente mais como antigamente, justamente por causa disso aqui. Antigamente não era culto para tudo. Hoje, os filhos até, quem sabe, escuta os pais recebendo um convite para fazer um culto no seu lar e ele rejeitando. Mas antigamente, já era culto para tudo. Nascia uma criança, culto. Deus dava um emprego melhor, culto. Não, vai ter um culto lá em casa. Nascia criança, vai ter culto lá em casa. Trocava de carro, culto lá em casa. Aniversários também, né? Culto lá em casa. Deus deu, irmão, Deus abençoou. Ela saiu do hospital, ele saiu do hospital, está curado. Culto lá em casa. Como que não tinha uma igreja fervorosa, irmão? Os filhos crescendo, vendo culto. Tudo era culto. Culto de ação de graça. Vamos agradecer a Deus. Culto de ação de graça. Culto de ação de graça. Culto de ação de graça. Hoje muitos dão, antigamente o povo dava trabalho com o pastor. Hoje o povo de hoje dá problema com o pastor. Não é? Era culto, irmão. Tudo era culto, motivo de culto. Faltava dias, irmão. Senão o povo tomava, era tão. Era ganância, mais uma boa, né? Por ter culto no lar, que se o pastor brincasse, até tinha que suspender o culto da igreja, porque era um culto na casa de fulano de tal, de ação de graça, porque a vaca deu 2 bezerros de cria. Vaca costuma criar um bezerro só. Irmão, quero um culto lá em casa, por quê? A minha vaca criou 2 bezerros. Meu Deus, ação de graça, irmão. E depois do culto, aquele cafezão e confraternização. Aí como que a igreja não era fervorosa? Os jovens fervorosos, os jovens animados, as irmãs animadas, os irmãos animados. Como que não era, irmão? O povo dava graças a Deus em tudo. Era o cumprimento da palavra, ensina dentro da tua casa. Sentado na tua casa, fala da palavra. Deitado, fala da palavra. Levantando, fala da palavra. Andando, fala da palavra. Tem pai que se diz cristão, irmão, sai com os filhos. Falando de pais, homens mesmo, não a mulher incluída. Pais, sai com os filhos. E em vez de estar conversando da palavra, ele ensina os filhos a ficar olhando mulher alheia na rua. Porque os filhos veem ele olhando a mulher. Vê ele de olho na mulherada. Aí como que vai crescer uma geração temente? Se está quebrando a palavra de Deus, a Bíblia diz para no caminho, ensina a palavra sentado na tua casa. No caminho, andando com os filhos, pode até estar de boca fechada. Mas o exemplo na rua, o comportamento na rua, o comportamento no trânsito, o comportamento quando entra numa loja, não querendo ser só porque está comprando, acha. Tem pais que dá show, irmão, humilhando o vendedor na frente dos filhos. E diz que é cristão. Às vezes, por causa dele, por causa do filho, por causa da filha. Aquele ditado que diz que você tem que engolir um sapo, não engole uma lagoa inteira. Para dar exemplo de cristão para a esposa, de exemplo de cristão para os filhos. O que é isso? Cumprimento da palavra. Ensinando, falando da palavra no caminho. Aonde andar. Amém? Nos coloquemos sobre os pés. Eu quero orar. Você que trouxe a sua oferta, hoje estamos sem a máquina, mas se você tiver a sua oferta, você tiver o seu dízimo, não deixe de ofertar. Queridos, eu quero pedir oração, nessa oração também, após nós agradecer pela nossa vida financeira, para
pela pastora Kátia. Hoje ela estava sentada lá na loja e estourou uma cadeira daquela de plástico, irmão. E ela caiu e se machucou. Deus, só Jesus na nossa causa, irmão. Mas nós estamos dando glória. Estamos dando glória. E não esmorecemos. Não deixamos de falar que Jesus faz milagre. Não é porque Ele não fez visivelmente que Ele não está fazendo. Ele está. E a vitória vai ser grande, quer dizer, Patrícia, em nome de Jesus. Vai ser grande. O testemunho vai ser grande, irmãos. Você vai testemunhar para a glória de Deus. Eu vou testemunhar para a glória de Deus. Eu não posso pregar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e levanta a tempestade e me sucumbir. Você não pode pregar que Ele ainda é o Deus que acalma a tempestade, e quando se levantar a tempestade, você se encolher. Não, não. O Deus de Elias é o nosso mesmo Deus. E quando Elias tentou se encolher dentro da caverna, o que está fazendo aí? Sai daí, rapaz. Come, bebe, porque a caminhada é longa. É o mesmo Deus. Então vamos continuar pregando que Deus envia providência. Vamos continuar pregando que Deus, o Senhor Jesus, é o mesmo. E que Ele cura. E que Ele abre portas. E que Ele acalma a tempestade. Vai acalmar. Ele é o mesmo. Sabe, irmãos? E eu vou falar uma coisa para você. Deus vai te dar oportunidade. Deus vai nos dar oportunidade. Se o que nós pregamos, nós acreditamos. Deus vai te dar oportunidade. O que você prega, você acredita de fato. Deus vai me dar oportunidade sempre, para você também sempre. Se o que você fala para os outros da palavra de Deus a respeito de Cristo, você acredita. Porque como eu já disse aqui algumas vezes, querer confortar os outros com a situação de Jó é fácil. Mas o negócio é confortar nós mesmos. Você fica tranquilo, camarada. Deus tirou, mas Ele é o Deus que multiplica. Ele tem algo grande para você. É aí que está as favas, como dizia a minha finada mãe. É na hora do aperto que se conta as favas. Deus é bom, irmão. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. O milagre vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Melhor ainda, o milagre já está pronto, já está na mão de Deus. E vai vir para a nossa vida, vai vir para a vida dessa igreja. Porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, eu quero te agradecer nesse instante, momento, Pai, pela vida dos teus servos, Senhor amado, Pai querido, que porventura, Senhor, após nós terminarmos, vão colocar nesse gasofilácio a sua oferta, o seu dízimo, em adoração ao Senhor. Pai Santo, eterno e poderoso Deus, receba, Pai, a nossa oferta, receba, Senhor, o nosso dízimo. Pai querido, aquele que nesta noite não tem, mas o Senhor conhece o coração, então receba, Senhor, a intenção da nossa oferta, receba, Pai, a intenção do nosso coração com sinceridade. Pai, nesse momento também, Senhor, unido, Senhor Deus e Pai, com a tua igreja, nós pedimos pela tua serva, pastora Kátia, alcança ela, Senhor, neste momento, toca nela, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés, toda machucadura, Senhor, Pai querido, Pai amado, toda consequência da queda, seja agora, Senhor Deus, o teu bálsamo descendo sobre a vida da tua filha, toca, Senhor, nas carnes, nos ossos, na pele, dá, Senhor, saúde para a tua serva, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio na vitória, em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço, ó Deus, não só pelo testemunho que eu darei para engrandecer o teu nome, mas o testemunho do meu irmão e da minha irmã neste lugar, Senhor, vai inundar a tua glória nesta casa de oração, com os testemunhos, ó Pai, te engrandecendo, te louvando e bendizendo, enaltecendo ao Senhor, Pai Santo, eterno e poderoso, e assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leva em paz, seguros e protegidos pelas tuas mãos santa, forte e poderosa, e todos digam amém e amém.
que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o poder da terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém, amém. Nos cumprimentemos com a paz do Senhor Jesus Cristo.